Oi pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou falar sobre o caso da Beverly Elliott, que ficou conhecida no Reino Unido como Anjo da Morte. Ela assassinou 4 crianças e machucou outras 9 enquanto trabalhava como enfermeira em um hospital em Grantham, Lincolnshire, na Inglaterra. A Beverly nasceu no dia 4 de outubro de 1968 e os crimes dela tiveram início quando ela tinha 23 anos, no ano de 1991, quando ela já atuava como enfermeira. Ela parecia ter um passado comum, ela nasceu e cresceu num bairro de classe média, vivia com os pais e com os irmãos e ia relativamente bem na escola, então ninguém imaginaria que ela cometeria crimes tão horríveis. Porém, apesar dela aparentar ser uma mulher comum, desde cedo já havia alguns sinais que havia algo errado com a Beverly. Ela tinha o hábito de inventar histórias e mentir sem necessidade, provavelmente para atrair a simpatia das pessoas. E ela chegou até a dizer que os pais se divorciaram e ela foi obrigada a ir morar com uma tia, o que era mentira, porque, como eu disse, os pais dela não se divorciaram, ela cresceu e viveu com eles a vida inteira e com os irmãos, então ela inventava esse tipo de coisa. Ainda criança, ela ia ao médico com bastante frequência, sempre relatando tá sentindo alguma dor, ou tá com algum sintoma, ou com algum machucado. Mas no fim das contas, quando ela era examinada de fato, ou quando ela fazia algum exame, passava pela consulta com o médico, ela quase nunca tinha alguma coisa de fato. Então esse era um hábito dela desde muito cedo. É bem possível que em algum momento ela realmente teve alguma doença ou alguma dor e recebeu muita atenção dos médicos e da família dela, então ela começou a usar disso como uma maneira de atrair atenção para si. Nos últimos anos do ensino médio, ela começou a se interessar por crianças e pela área da saúde, então logo que ela se formou, ela já ingressou em um curso de enfermagem e começou seu treinamento para se tornar enfermeira. Ela chegou a ter mais de 130 faltas no último semestre, porque ela se afastou, ela faltava muito por conta das doenças que ela dizia sofrer e que provavelmente não eram verdadeiras, como quando ela era criança, né, que ela dizia que sentia várias coisas e nada era verdade. E ela tinha notas bem ruins também, ela não gostava de estudar, mas mesmo assim, mesmo com tantas faltas, com um desempenho acadêmico ruim, ela conseguiu se formar como enfermeira. Em 1991, logo após se formar, ela conseguiu um emprego no hospital local por pura sorte. Havia pouquíssimos profissionais qualificados com um curso específico para atuar na área da saúde e ela deu sorte de se formar bem nessa época em que tinha tão pouca gente para trabalhar no hospital e também nessa época a parte administrativa do hospital estava uma bagunça, totalmente desorganizado. Então eles acabaram contratando a Beverly mais por falta de opção do que por competência dela. A Beverly passou então a trabalhar na ala 4 do hospital, que tratava de bebês e crianças, e geralmente as crianças que eram atendidas nessa ala tinham sintomas leves e eram atendidas rapidamente, tratadas rapidamente e logo enviadas para casa. Desde o primeiro dia, a Beverly já se apresentou como uma pessoa muito simpática, muito sorridente e que se importava muito com os pacientes. Ela sempre assegurava às famílias e às colegas dela de trabalho que ela estava fazendo de tudo para cuidar daquelas crianças, para que elas se recuperassem logo e pudessem ir para casa. Os pais a adoravam porque sentiam que tinha uma amiga lá no hospital e as outras enfermeiras a respeitavam muito porque ela sempre detectava quando havia alguma coisa errada com as crianças, ela percebia se alguma coisa, algum sintoma se agravava, se a criança estava passando mal e ela era sempre muito rápida para chamar os médicos e para dar sugestões que pudessem resolver o problema, então todos a consideravam uma pessoa bem competente. Pouco mais de uma semana depois da contratação da Beverly, alguns incidentes começaram a acontecer na ala 4 do hospital. Dinheiro passou a desaparecer da bolsa das enfermeiras que ficava lá no vestiário e também sumiu a chave da geladeira onde a insulina era guardada. Além disso, algumas crianças passaram a ter sintomas muito preocupantes como dificuldade de respirar, arritmia, falência de órgãos e ataques cardíacos.
Os médicos da ala 4 começaram a ficar extremamente preocupados porque, do nada, crianças que já estavam em plena recuperação, que logo receberiam alta, começaram a ter esses sintomas graves e algumas chegaram a falecer. A média de mortes de crianças no hospital era de 1 por ano. Então, quando 4 crianças faleceram num período de 61 dias, todos os funcionários começaram a ficar extremamente preocupados, sem entender muito bem o que estava acontecendo. A diretoria do hospital achou melhor chamar a polícia porque era muito difícil de acreditar que aquilo fosse mera coincidência. No final de abril de 1991, a polícia passou a investigar o hospital para tentar descobrir quem que era o responsável por aquelas mortes, que obviamente eram intencionais. Eles só não sabiam se os responsáveis eram os pais de alguma criança, se eram funcionários ou se eram pessoas de fora que conseguiam entrar no hospital fingindo que iam visitar alguém e cometiam esses crimes sem ninguém perceber. Houve então uma reunião entre os policiais responsáveis pela investigação, os diretores do hospital, os médicos responsáveis pelo setor de pediatria e um médico especialista que trabalhava junto com a polícia para que eles tentassem apurar o que estava acontecendo. Os médicos informaram à polícia que nas últimas semanas, aproximadamente 13 crianças haviam sofrido algum tipo de colapso e dessas 13, 4 haviam falecido. 2 bebês, um de 7 semanas e um de 2 semanas, uma menina de 1 ano e meio e um menino de 11 anos. No início da investigação policial, eles compareciam ao hospital quase todos os dias e eles nunca eram muito bem recebidos pela equipe médica por 2 motivos principais, né? Primeiro porque eles continuavam trabalhando e eles achavam que a presença dos policiais ali meio que incomodava as famílias e os próprios pacientes, ficava uma tensão no ar, e também porque todos tinham medo de serem considerados culpados pelos crimes. Eles também passaram a analisar os incidentes que aconteceram com as crianças e um dos casos chamou a atenção deles. Era de um menininho que foi internado por uma suposta infecção no pulmão e no tempo que ele ficou internado na ala 4, ele sofreu 3 colapsos diferentes, todos sem motivo aparente. Na primeira vez que esse menino sofreu um colapso, quem chamou a equipe médica e as outras enfermeiras foi a Beverly, que estava lá no quarto com ele. Ela relatou que o menino estava totalmente suado e com muita dificuldade para respirar, e quando ele foi examinado pelo médico responsável, ele constatou que as mãos e os pés do bebê estavam muito gelados e que aparentemente ele estava com a circulação sanguínea muito baixa, mas não havia razão aparente para aquilo. Enquanto o médico e as demais enfermeiras discutiam o que poderia ter causado aquilo, a Beverly sugeriu que fosse feito um exame de hipoglicemia para verificar como que estava o açúcar no sangue do bebê, se estava muito baixo. E quando esse exame foi feito, o médico constatou que de fato estava. Então ele conseguiu tratar o bebê rapidamente e ele se recuperou totalmente. Poucos dias depois, os médicos mandaram a Beverly retirar os aparelhos respiratórios desse bebê, porque ele já estava praticamente plenamente recuperado, pronto para sair do hospital, mas novamente ele teve um colapso quando a Beverly foi retirar esses aparelhos e, por sorte, o médico agiu rapidamente e conseguiu salvá-lo mais uma vez, mas ficou extremamente preocupado com esses ataques recorrentes sem motivo. 3 dias depois, o bebê sofreu mais um colapso sem motivo aparente e, por sorte, mais uma vez o médico conseguiu salvá-lo, mas dessa vez ele optou por transferir o paciente para outro hospital da cidade e o bebê acabou ficando bem quando foi transferido. Foram feitos exames de sangue para tentar constatar o que havia causado aquilo e foi constatado que havia insulina muito alta no sangue dele, muito acima do normal, e era um milagre que ele tivesse sobrevivido. Posteriormente, foram feitos exames de sangue em outras crianças que haviam sofrido colapsos também e quase todas tinham níveis de insulina muito altos. Essa situação fez com que a polícia tivesse certeza que havia um assassino ou um potencial assassino entre os funcionários da pediatria. Justamente por ainda não existirem informações suficientes a respeito do caso, a polícia optou por não divulgar para os pais das crianças e nem para a imprensa o que estava acontecendo, mas alguém vazou a informação, fosse algum funcionário ou alguém da própria polícia, e logo a imprensa ficou sabendo que uma enfermeira do hospital estava sendo investigada e o caso acabou tomando proporções muito grandes. Os policiais, posteriormente, fizeram uma lista de todas as crianças que sofreram algum tipo de colapso
e em qual dia e horário aquilo havia acontecido, e passaram a comparar isso com a escala de profissionais que estavam presentes no hospital no dia, para saber quem estava no local quando os colapsos aconteceram. Quando essa comparação foi feita, ficou evidente que a Beverly estava presente em todos os dias e que ela ou havia cuidado da criança pouco antes da criança sofrer um colapso, ou ela havia sido a pessoa que encontrou a criança passando mal e alertou as enfermeiras. Ou seja, em todos os casos, ela estava envolvida de alguma forma. A partir desse momento, não havia mais dúvida entre os policiais que a Beverly era a responsável pelos ataques, porque ela estava presente em todos os dias e horários, e ela era a única pessoa com oportunidade de fazer aquilo contra as crianças. Depois de 3 semanas de investigações, ela foi levada para a delegacia para prestar depoimento e a polícia conseguiu um mandado de busca para procurar na casa dela alguma evidência. E lá eles encontraram um livro do hospital que tinha detalhes sobre os pacientes e tinha várias páginas arrancadas a respeito de alguns dos pacientes que haviam sido atacados. Ela foi interrogada por mais de 17 horas, mas não admitiu nenhum dos ataques e também não mostrava nem um pouco de nervosismo ou de ansiedade. Ela tentou fazer parecer que estava disposta a ajudar nas investigações e ela também tentava se distanciar dos ataques, dizendo que ela não estava no local ou que ela chegou depois. Ela sempre tentava colocar uma distância entre ela e o acontecimento. Sem ter provas concretas do envolvimento da Beverly, a polícia foi obrigada a soltá-la, mas eles recomendaram ao hospital que ela fosse suspensa e que não voltasse a trabalhar pelo menos até o final das investigações. Depois disso, sem ter muito o que fazer, a Beverly acabou indo ficar na casa de uma amiga, porque a imprensa descobriu onde ela morava e ficavam na porta da casa dela tentando conseguir uma entrevista ou uma declaração exclusiva dela a respeito das investigações. Num primeiro momento, ninguém, nem os pais das crianças, conseguiam acreditar que a Beverly tinha feito aquilo, porque ela parecia ser uma pessoa muito simpática, muito sorridente e muito solícita, então era muito difícil de acreditar que uma enfermeira atacaria crianças dessa forma. Porém, ela era extremamente manipuladora, ela escolhia as vítimas e ela influenciava as famílias, fazia eles acreditarem que ela amava aquelas crianças e que ela estava fazendo o melhor possível para tratar delas. O nível de manipulação da Beverly era tão intenso que os pais de um dos bebês que morreu convidaram a Beverly para ser madrinha do outro bebê que estava internado. Ela usava dessa manipulação para ganhar a confiança dos pais das vítimas e ela mandava eles descerem para tomar um café na cafeteria ou para irem para casa descansar, que ela cuidaria dos bebês e das crianças, e quando os pais saíam, ela atacava as vítimas. Ficou claro, então, que a Beverly criava distrações para que não tivesse nenhuma testemunha ali no momento que ela fosse cometer esses ataques. Apesar da gravidade da situação, ficou claro que a Beverly acreditava que ela tinha conseguido enganar a polícia, a família dela, e os amigos dela também e os colegas de trabalho, porque ela foi solta. 2 meses se passaram e a cobertura da imprensa começou a ficar mais intensa nesse caso, e os pais das vítimas começaram a suspeitar que de fato talvez a Beverly tivesse atacado os filhos deles, porque não tinha outra suspeita. A polícia demorou tanto tempo assim, 2 meses, para reunir evidências, porque a Beverly tinha usado diversos métodos para atacar e ferir as vítimas dela. Só em julho de 1991 é que evidências conclusivas foram encontradas, porque a polícia descobriu que havia no hospital amostras de sangue de 9 das 13 vítimas da Beverly, então eles resolveram examinar essas amostras para tentar encontrar alguma coisa. Em algumas dessas crianças ela havia injetado altas doses de insulina, em outras ela havia injetado substâncias tóxicas e em uma das crianças ela chegou até a injetar ar com uma seringa dentro do soro da criança. Eles já estavam prestes a prendê-la, mas para surpresa dos policiais, o prefeito da cidade solicitou que esse caso fosse revisado e que as provas fossem reavaliadas. Isso provavelmente aconteceu por interesses políticos, porque o hospital onde a Beverly trabalhava era público e o prefeito tinha medo que as pessoas fossem condená-lo por ter empregado uma assassina num hospital público. Os policiais foram obrigados a reexaminar o caso e outros 3 meses se passaram, durante os quais as famílias das vítimas e a população no geral ficaram muito ansiosos e cada vez mais nervosos porque nenhuma prisão foi feita.
Em 10 de outubro de 1991, as famílias decidiram fazer uma coletiva de imprensa para pressionar a polícia, principalmente, e também para dizer como eles se sentiam com aquela situação. Nenhum deles conseguia viver o luto em paz, todos ficavam revivendo o que havia acontecido, não tinha uma solução, nenhuma prisão era feita, então todos estavam muito frustrados. Coincidentemente ou não, um pouco mais de um mês depois dessa coletiva de imprensa, em 20 de novembro de 1991, a Beverly foi presa e acusada de 15 condutas criminosas, 4 assassinatos, 5 tentativas de assassinato e 6 lesões corporais graves. Em nenhum momento ela mostrou medo ou ansiedade, pelo contrário, ela foi conduzida calmamente até a delegacia e quando a colocaram na cela, ela deitou na cama e dormiu quase imediatamente. Ela só pediu para que a chamassem no dia seguinte se precisassem dela. Para os policiais, aquilo mostrava ou que a Beverly não conseguia compreender a gravidade da situação em que ela se encontrava, ou que ela não tinha um pingo de humanidade e não se arrependia em nada do que ela havia feito. Ela permaneceu presa até fevereiro de 1993, quando foi a julgamento. A imprensa cobriu todo esse julgamento e eles também investigaram o passado da Beverly e descobriram todo o histórico dela quando criança, de inventar doenças, de mentir sem motivo aparente, e também o péssimo histórico escolar dela no curso de enfermagem, como ela faltava muito e ia muito mal nas matérias, enfim, tudo isso veio a público na época do julgamento. Parecia que ao longo de toda a vida ela sempre estava conectada a doenças e a hospitais de alguma forma, e talvez tenha sido justamente por isso que ela escolheu o curso de enfermagem. Não foi diferente durante o julgamento, ela faltou diversos dias alegando que estava doente, que não estava se sentindo bem, mas provavelmente também era mentira, como nos casos anteriores, e ela só fez isso para tentar atrair a simpatia dos jurados, para que pensassem que ela era uma coitada, que ela era só uma mulher doente e que ela jamais faria aquilo contra crianças. Apesar de ser evidente para todos que a Beverly era culpada, as provas existentes eram todas circunstanciais, porque não existia nenhuma testemunha ocular, ninguém que tivesse presenciado o que ela havia feito, não havia filmagens também e nem impressões digitais da Beverly nos locais do crime. Além disso, as vítimas sobreviventes eram jovens demais, eram todas crianças pequenas ou bebês e não podiam falar por si mesmas e nem testemunhar contra a Beverly. Justamente por isso, os policiais ficaram bastante preocupados com a possibilidade dos jurados entenderem que a Beverly não era culpada por ausência de evidências, mas mesmo assim eles acreditavam que o caso foi muito bem construído. Depois que o julgamento foi finalizado e que todas as provas foram apresentadas, os jurados se reuniram por 6 dias, discutindo cada mínimo detalhe do caso e conseguiram chegar a um veredito por maioria de votos. A Beverly foi absolvida de 2 acusações de tentativa de homicídio, mas ela foi considerada culpada pelos demais crimes, inclusive das tentativas, dos homicídios e das lesões corporais. Ela foi enviada novamente para o presídio para aguardar a sentença, mas nesse meio tempo ela feriu a si mesma diversas vezes, ela cortou os braços, ela se furou com clipes de papel, ela também chegou a colocar as mãos em água fervente, então ela acabou sendo transferida para um hospital psiquiátrico judiciário para aguardar a sentença dela. Depois dela ter sido transferida, a frequência desses episódios aumentou e ela foi avaliada por psicólogos e psiquiatras que concluíram que ela sofria de algum distúrbio psicológico e avisaram o juiz também que provavelmente esse distúrbio era síndrome de Munchausen por procuração. Quem tem essa síndrome age ou causa ferimentos ou doenças em crianças para atrair simpatia para si mesmo como cuidador ou responsável por aquela criança. Um caso muito famoso a respeito dessa síndrome é o da Didi e da Gypsy, provavelmente vocês já ouviram falar. A mãe fingia que a filha tinha milhares de doenças desde o nascimento, problemas de pele, que ela não conseguia andar. Elas chegaram até a ganhar dinheiro, ganhar uma casa em razão disso, desse número de doenças que a menina tinha, mas depois ficou comprovado que a menina não estava doente e a mãe enganava até a própria filha, ela achava que ela tinha doenças. Os médicos que a avaliaram também especulavam que ela fazia isso para atrair para si mesma uma imagem de pessoa angelical, de uma enfermeira bondosa, que fazia de tudo para salvar aquelas crianças. Ela também se aproveitava dessas situações
para mostrar uma suposta competência profissional, porque geralmente ela era a pessoa que acudia as crianças, que chegava primeiro lá no local e via a criança passando mal, chamava as equipes médicas, dava sugestões do que poderia ser, e óbvio que ela sabia o que seria a solução naqueles casos, porque ela havia ocasionado aquele ataque, aquele colapso nas crianças. Apesar do diagnóstico, a existência desse suposto distúrbio não influenciou o juiz na sentença. No fim de maio de 1993, ela foi condenada à pena de 13 prisões perpétuas, com cumprimento mínimo de 30 anos de prisão, antes que ela pudesse solicitar a revisão da pena ou a progressão de regime. A dúvida agora era se a Beverly cumpriria esse tempo na prisão ou em um hospital psiquiátrico, porque ela havia sido diagnosticada com um distúrbio. A acusação era contra internar a Beverly em um hospital, porque acreditavam que isso seria justamente dar o que ela queria, seria reconhecer que ela tinha uma doença, algo que ela buscava desde que ela era criança. Porém, em razão do histórico dela de ferir a si mesma, ela acabou sendo de fato enviada para o hospital psiquiátrico, o que causou muita revolta entre os pais das vítimas e a população em geral, porque não parecia que a Beverly estava de fato pagando pelos crimes nesse hospital, porque ela podia circular livremente pelo lugar, de vez em quando ela até podia sair do hospital acompanhada para fazer compras na cidade, ela tinha TV no quarto dela, tinha eventos sociais entre as pessoas que estavam internadas no hospital, então não era a mesma coisa que uma prisão. Apesar dela ter recebido esse diagnóstico, posteriormente ela foi reavaliada por psicólogos e psiquiatras que discordaram, porque disseram que parece que eles tentaram fazer parecer que ela tinha qualquer distúrbio só para justificar o que ela havia feito. Em 2007, a Beverly recorreu da sentença que determinou o cumprimento mínimo de 30 anos, mas ao julgar o recurso dela, o juiz esclareceu que os crimes dela foram muito sádicos e muito cruéis e que as famílias teriam uma pena perpétua sem os seus entes queridos, então não fazia sentido que a Beverly pudesse ser libertada, então ele negou provimento ao recurso dela. Por enquanto, a Beverly permanece presa no hospital psiquiátrico, mas agora em 2023 vai fazer 30 anos que ela está presa, então talvez ela consiga uma liberdade condicional. Uma curiosidade a respeito do apelido que a Beverly recebeu, de Anjo da Morte, é que a polícia geralmente usava essa denominação para se referir a assassinos que fossem médicos, enfermeiros ou funcionários de hospitais e que assassinassem pacientes. Antes do caso da Beverly repercutir tanto, era um termo usado de vez em quando só, mas depois disso ele passou a ser usado com muito mais frequência. Bom, pessoal, então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Aproveita para já se inscrever no canal e deixa para mim nos comentários qual vídeo você quer ver aqui. Eu vejo vocês na próxima.